Então, pessoal, com o carro aqui ligado, né? Depois a gente ter abastecido num posto que geralmente a gente não, a gente abastece nele, né? Porém, em outra bomba, a luz da injeção agora está ficando ligada. A gente vai estar dando uma verificada porque do motivo, né, a gente tá ficando ligado. E também, né, tá dando a mensagem de verificar o motor aqui quando a gente bate o arranque do carro. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então, só para você não ficar com dúvida, então, esse vídeo de pisar 9 vezes, então, no freio, serve também para o pessoal da chave canivete, tá? Não é só para o pessoal da chave do botão ali, para ligar no botão, tá? Então, serve para os 2. E o procedimento é o mesmo, vira a chave canivete ali, deixa o painel ligado, pisa as 9 vezes no freio ali, dentro daquela sequência que eu vou mostrar agora, e dá partida, dá certo, deu certo para muita gente já. E o pessoal do botão, por enquanto, só tem esse macete aí para resolver teu problema. E para a turma do botão, que eu tive que ir numa revenda de carro perguntar como é que liga esse painel aí, ele fica ligado, porque não tem nada no YouTube falando. Então, não aperta o pé no freio e só aperta o botão que vai ligar o painel. Então, gente, outra coisa que me questionaram do outro vídeo lá, que tinha que virar a chave lá para 10 vezes, né? Ligar ali pro ponteiro, girar 10 vezes ali. E o pessoal que tem botão, como é que faz? O pessoal que tem botão, pelo que eu vi, é assim, ó. Tu não pisa no freio, não pisa no freio e aperta o botão. E daí vai ligar só o painel, não vai ligar o carro. Pelo que eu vi, é isso aí. O pessoal, então, do botão. Então, com o painel ligado, agora o negócio é com o pé. Então, gente, depois então da chave ligada, né? Ou do botão apertado ali, painel ligado. Então, vamos lá. Pedal do freio, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E daí vira a chave ou aperta o botão e liga o carro. Ou então, gente, vocês viram que tem uma pausa, tipo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que um entusiasta pode fazer no outro dia, apenas tendo um multímetro ali, antes de ligar o carro, tu já consegue medir algumas coisas daí. Vamos ver nesses vídeos aí. Então, gente, uma das coisas que dá para fazer, ó, tem que ser de manhã antes de ligar o carro, né? É ver o nível do óleo, ver se o nível tá certinho, né? Agora eu vou fazer de novo ali. E aqui, se tu usar um paninho branco, ali um papel branco, tu consegue ver até a cor, então, ó, do óleo, né? Vamos lá de novo. Vou fazer de novo agora, vamos ver se como é que tá. Isso antes de ligar o carro. Depois eu vou puxar o carro para frente, vou ligar ele de novo. Tu vai ver que o nível vai ser outro, tá? Vai mudar, por isso que lá no posto, lá não dá para te pegar e ver o nível do óleo lá no posto. Vai te enganar. Vai dar errado, tá? Então é isso aí, o nível é uma coisa que o entusiasta consegue fazer. Então, gente, ó, agora o carro voltou da rua.
Vamos ver aqui como é que tá o nível. Com o motor quente, né? Ó, daí o nível fica baixo, ó. Porque tá espalhado. Por isso tem que medir frio, tá? O nível. Tá, e a bateria então também, né? Pode medir então com multímetro. Só que o multímetro aqui, ó. Tá vendo o Vzinho aqui? O Vzinho com 3 pontinhos na escala 20, né? Mas antes de usar o multímetro, vamos começar a fazer uma coisa diferente agora em todos os vídeos que eu utilizar o multímetro, tá? Vamos aqui, ó. Na escala então de resistência aqui, onde é que tem o ômega, tá? Nós vamos pegar as ponteiras e vamos botar uma contra a outra para ver o quanto né, o próprio cabo então tem de resistência, tá? Para não dar mais errado coisa aí. Então agora então vamos botar então na escala de medição do, né, 20 volts. Bateria abre aqui, aqui é o positivo e aqui o negativo, né? Então vamos lá, medindo aqui, botando aqui e ver quanto é que deu lá no multímetro. Ó, 12,66, tá? Então esse carro aqui não foi ligado hoje ainda, então essa é a voltagem então da bateria então em modo descanso. Então a medida aí, ó, 12,67, ela tá bom, tá? Tá em bom estado, tá com uma carga boa. E se for 12,4 por aí ainda, ela tá com uma carga boa. 12,2, 12,20, né? Então quer dizer que já tem alguma coisa de errado então com essa bateria, tá? Ou ela ficou muito tempo parado, o carro passou muito tempo parado, ou tem algo de errado com a bateria. Então, gente, agora eu vou dar partida no carro lá e vamos ver se a bateria, quanto ela tem de carga, que é o CCA dela, né? Então, ela não pode baixar de 10 volts na hora da partida, tá? Na hora do pico, não pode baixar de 10 volts. Então tá aí, agora o carro ligado, então já tá dando 14,36. Então ela não tá carregando 14,8, que deu pra ver que essa bateria tá com uma carga boa, né? Ela tá carregando bem. Então o pico foi 10,37, o que prova que o CCA tá em meia vida, então, né? Mais para perto do 11 é bom e mais para perto de 9,8 é ruim, tá? Então menos de 10 já é ruim. Vou fazer um vídeo só mostrando como é que funciona o CCA, se dá para fazer com multímetro ou não. E outra coisa que o entusiasta também consegue ver, ó, é medir o alternador, ó. Aqui é o positivo, ó, e a carcaça dele é o negativo, tá? Daí que tu liga o carro, bota o positivo aqui do multímetro, ó, tem uma entradinha por aqui, ó. Consegue botar por aqui assim o multímetro e aqui, ó, o negativo na carcaça dele. Pode ser no parafusinho aqui, tá? Vem aqui na carcaça, tá? Eu vou medir aqui, vamos gravar, vamos ver o que vai dar aqui. Ó, tá dando 14,36, tá? Aqui no alternador. E aqui na bateria, ó, 14,31, tá? Tá perdendo alguma coisa de lá pra cá. Bem pouco, tá? Isso eu tô botando aqui, ó. Ó, aqui nos polos da bateria, ó, tá vendo? Os que tem aqui, ó, nessa parte aqui tem um sensor, tá?
E a maioria então das Renegade, Compass, Toro aí tem o sensor do IBS, então mede ali na entrada então do sensor IBS, onde é parafusado o pino do cabo, mede também ali quando é a saída do sensor do ABE do IBS, né, e tenha um grande cuidado com a folga desse cabo aí, esse cabo costuma folgar e dá problema intermitente, uma hora o start stop está disponível, uma hora não está, e assim vai, tá. Se teu carro tiver esse problema de startup indisponível, uma hora funciona, uma hora não funciona, vai direto nesse cabo aí, provavelmente é ele. Outra coisa que tu vai ter que te atentar também, que uma coisa que um entusiasta consegue fazer, é os filtros, tá. Então, filtro ele tem 3 parafusinhos, né, tem um aqui e outro lá, ó, tudo de chave Phillips, né. Então eu já deixei soltinho aqui para mostrar aqui, ó, só puxa aqui, consegue prender ele para cá, ó, e tirar ele. E só tem um jeito de encaixar, tá? E uma das coisas que tu vai ter que, tu não sabe quando tu colocou ele, tu vê a data de fabricação, ó, 19/4/2022. Eu coloquei ele no começo de 2023, tá? Então aqui tem quase meio ano, um pouco mais de meio ano até de fabricação, né? Anterior ao que eu coloquei. Então ele ficou em estoque aí um meio ano, né? Um pouquinho mais de meio ano, né? Mas o que eu quero mostrar é assim, ó. Então esse aqui já tem aí 10.000 quilômetros, não tem 10.000 ainda, né? Tem uns 7.000. Mas o que tinha no carro, ó, ele só tem um jeito de colocar, ó. Ele não encaixou assim, ó. Então ele vai assim, ó, tá? Bem tranquilo. O que tinha no carro do outro proprietário que eu comprei em 2023, ó, era datado de 20/11/2017. Então, em 2019, esse carro teve uma revisão na concessionária, provavelmente foi colocado em 2019. Esse filtro aqui rodou 50.000 quilômetros nesse carro, tá? Então, ao estado, né? Eu gosto de mostrar isso aqui porque, às vezes, esse filtro também lá no teu carro, lá tu comprou ele, já tá andando uns 50.000, e o filtro de combustível também. Então, aqui ó, embaixo do coletor aqui, ó, tem o sensor MAP, né? O sensor MAP, ele é responsável por gerenciar a entrada de ar aqui. Então, se tiver obstruído essa parte aqui de ar aqui, ele vai acusar lá. Então, pode dar um verificar motor também, porque tem algum problema aqui. E daí aqui também no TBI, então, aqui no TBI, então também tem sensor, alguma coisa aqui do sensor de borboleta dele, que também pode dar uma acusada nisso, né? Então, às vezes é coisa muito simples, às vezes é só a troca, então, de um componente tipo um filtro, assim, ou filtro de combustível, que também pode dar problema na pressão de linha de combustível, né? Coisa tão simples e tu passa raiva por causa disso aí, né? E a tampa, ó, o jeito que eu prendi, ó, eu sempre prendo ela aqui assim, ó. Então não preciso estar tirando esse parafuso aqui, a abraçadeira, tá? Então é bem tranquilo, ó. Não fica forçando nada. Só depois na hora de colocar de novo, só vem, ó, encaixa certinho. Aí põe os parafusos. E os parafusos não saem, tá? Não precisa ter problema de ter perigo de perder eles. Algo bem simples de fazer. Aí. Então é isso aí, ó. Feito, então. Então a recomendação de troca para o filtro de ar, então, é de 10.000 quilômetros, mas se tu anda só em estrada de terra e chão aí, é recomendado trocar em menos tempo daí, uns 6 meses por aí. E tem vídeo no canal então da troca do filtro de combustível, que também é com 10.000 por aí. Então, esse é um pouquinho mais difícil de trocar, né, mas um entusiasta com um pouco de vontade consegue fazer também. E se tu for entusiasta, tiver um pouquinho mais de vontade, tu consegue deixar todas as velas sempre calibrada a cada 15.000,
daí tu não vai ter problema de bobina, esse tipo de coisa, vela muito suja, né. E para o pessoal da chave canivete tem mais 2 macete, né, que tu consegue tentar fazer para ver se dá certo. Pena que o pessoal do botão ali, da chave presencial não tem, né, por enquanto, até o presente momento, só tem essa maneira aí de tirar a mensagem do painel do verificar motor. E o cardzinho então desses vídeos aí eu vou deixar agora no final aí, só clica e vai lá para esses vídeos dar uma olhada. Como eu sempre falo no final de cada vídeo aí, se tu quer fazer alguma coisa que eu já fiz na Renegade aí, procura por playlist os vídeos aí, que daí tu pega uma sequência certa. E os vídeos que eu falei aí, recomendei durante esse vídeo que passou aí, eu vou deixar os cardzinho dele no final agora. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né? Ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.